Maravilha! Então, nós estamos vindo aqui para o nosso último vídeo de hoje. Estamos aqui com uma saga de 3 empresas que reportaram o seu resultado no dia que eu estou gravando esses vídeos. E, sem mais delongas, nós vamos para a última. Deveria ter invertido a ordem, né? Deveria ter feito a Drogasil primeiro, mas estamos fazendo agora, não tem problema. A Drogasil, estamos aqui com uma das empresas que nós, né, mais admiramos na bolsa. É uma empresa que também mantém uma qualidade em seus materiais que é de invejar, tá? Não é uma empresa como Itaú, que, tipo assim, apresenta umas paradas meio, né, assim, não é um material tão rico. Aqui a gente já tem um material um pouco mais condensado, é um material rico de mesmo jeito e dá um panorama geral sobre o terceiro trimestre, sobre os trimestres gerais que nós estamos vendo de RD Saúde, tá? Ou Raia Drogasil. Então vamos lá para os destaques, né? Bom, 3.453 unidades em operação, 88 aberturas, receita bruta de 12 bilhões, mais 12% no consolidado, mais 4,8 bips de ganho real no same store sales, né? Market share de 16,8%, está aumentando aqui 0,8 com ganhos em todas as regiões, isso aqui é importante. Digital 3 bilhões, dos 12 bilhões é digital, crescimento de 62%, penetração no varejo de 26%. Eu sempre achei isso aqui muito curioso, né? É uma empresa que consegue vender no digital, mesmo sendo uma farmácia, né? Isso é a empresa da Coro em muitas empresas aí que deveriam vender muito mais no digital, tá? Empresa com EBITDA ajustado de 909 milhões, crescimento de 12%, mesmo crescimento praticamente da receita aqui, muito bom. Margem estável de 7,5%, 7,9% no varejo, né? Lucro líquido ajustado, incluindo aqui os efeitos das subvenções para investimento, né? Veio em 402 milhões, crescimento de 19%, margem de 3,3%. RD sempre vem com uma parada de vamos mexer ainda mais nas nossas despesas, porque aqui faz diferença e faz mesmo. Então, margem de 3,3% são margens baixas, mas esse crescimento absurdo de quase 20% aqui no trimestre chama a atenção, porque terceiro trimestre, geralmente para empresas de varejo, não são trimestres tão interessantes assim. E gerando aqui um fluxo de caixa livre positivo de 658 milhões, 558 milhões de geração total. Então aqui já dá para perceber que o trimestre de RD Saúde foi muito bom. Vamos continuar dando uma olhada, né? Então aqui os números gerais, né? Valor de mercado de 34 bilhões, 1 bilhão e 700 de ações, R$19 é o preço de cotação aqui no dia 3 de novembro. O número de farmácia segue aumentando, né? De tempos em tempos. Então aqui é o primeiro trimestre 25. Então era 3.100 ano passado e agora são 3.400. Teve alguns fechamentos no período, mas é normal, tá? Número de farmacêuticos também, número de funcionários crescendo, farmacêuticos também, atendimentos também, clientes também, 51 milhões de clientes ativos, é muito relevante. Então, se você for pensar que o nosso país tem 200 milhões de pessoas, 51 milhões são atendidos aqui pela RD Saúde, e esse é um número muito relevante, né? Puxado pela grande quantidade de farmácias e pelo digital, que também está crescendo muito, né? Receita bruta crescendo 12%, o lucro bruto cresceu 27%, então teve aqui efeitos de custo antes do lucro bruto que ajudaram, né? São as despesas fixas que a empresa vai ter com relação à produção. EBITDA ajustado crescendo 7,5%, lucro líquido ajustado crescendo aqui. Eu tenho até que olhar essa porcentagem, mas aqui é a porcentagem da receita bruta, né? Não é que aqui é o crescimento, né? Mas aqui é a receita bruta ainda, né? A porcentagem, né? E aí o lucro líquido era 362 milhões nesse ano, no ano passado, né? No terceiro trimestre, agora virou 476 milhões. E um crescimento absurdo, inclusive do trimestre, tá?
Lembrando que o primeiro trimestre teve um não recorrente aqui. Nós podemos olhar lá no nosso comentário dentro do Fundamentei. Beleza, então aqui é muito importante falar, o número de farmácia está crescendo. Aqui tem muitas farmácias já maduras que já trazem receita consistente. Algumas estão ainda tentando superar o ano 1, ano 2 e o ano 3. Depois que elas superam esses anos, elas viram maduras, tá? Tem algumas em maturação, tem algumas maduras, né? E a abertura líquida ficou em mais 82 aqui no trimestre, beleza? Aqui, quantidade de municípios com farmácia, eu gosto muito de olhar isso, né? Então, assim, não basta crescer o número de farmácias em mesmas cidades, ela consegue tentar distribuir esse crescimento em municípios que ela julga ser bom ela estar presente. E aí, em relação aqui à porcentagem, né? O terceiro trimestre tem muita relevância do São Paulo ainda, do negócio. Inclusive, essas expansões estão acontecendo muito no interior de São Paulo, já que é uma marca consolidada em São Paulo. Então, acredito que eles estão percebendo isso e eles falam, opa, vamos aumentar aqui nossa presença em São Paulo, depois a gente passa para outros pontos do país, apesar de já estarmos presentes. Mas isso aqui chama a atenção do quanto a empresa está focando o seu crescimento dentro do estado de São Paulo, tá? E eles falam um pouquinho aqui, né? Aí falam do centro de distribuição, das drogas high e das drogas ZIL, né? E a participação de mercado, né? Com ganho aqui realmente em todos os segmentos. Tem um market share altíssimo em São Paulo, né? 30%, no Sudeste 12%, que separam São Paulo do Sudeste, né? Interessante. E 16% no Brasil inteiro. E ela pode aumentar nesses lugares aqui, né? Digitalização, não tenho o que falar. 3 bilhões aqui, ó. O gráfico subindo para cima, igual eles estão olhando, né? 3 bilhões de receita. Muitas vendas pelo app. Mix de entrega em até 60 minutos. Então, certamente deve ser por isso que a galera gosta de comprar no digital. O NPS é alto. O NPS das entregas também é alto. Porque não deve demorar, né? Então, tenho que falar, tá? A empresa gerou muito valor aqui no digital. Se for olhar, 3 sobre 12, tá? Um quarto da receita vem do digital, né? Tem muita relevância, muita relevância. Receita bruta crescendo, como nós já vimos lá no início do report. O mix de vendas no varejo, né? Então existe aqui. Cadê cadê, né? Não sei cadê, mas beleza. Aí o crescimento de venda consolidada, o crescimento das mesmas lojas, né? Isso aqui é muito importante. Então, assim, as lojas precisam vender, precisam crescer. Então, o crescimento está sendo positivo aqui e tá legal esse item. Bom, porcentagem da receita bruta em relação ao lucro bruto tá vendo um valor muito bom, né? Tá beleza. As despesas com vendas, como eu falei com vocês, eles tentam dar um controlado um pouquinho aqui, então continua o mesmo limiar da receita bruta, né? Então tá beleza também. E as despesas gerais e administrativas, como nós já estamos olhando, eles estão tentando diminuir bastante. No terceiro trimestre era 323 e agora veio 310. Certamente essa diferença ajuda muito na hora de reportar o lucro, porque o lucro veio um pouquinho maior, porque eles estão conseguindo controlar nas despesas gerais e administrativas, tá? E o EBITDA ajustado, 909 milhões, não é um número ruim, é um número muito bom. Boa margem, margem melhorando ao longo desses 2 trimestres, né, desses últimos. E o lucro líquido acaba crescendo aqui muito. O resultado financeiro veio aqui um pouco maior também, tem que olhar se esse resultado é o líquido, né? Ou se é a despesa financeira, né? Mas veio muito interessante aqui o resultado de Raia Drogasil. Aqui o lucro antes do imposto de renda, né? É só a diferença do terceiro trimestre pro terceiro trimestre desse ano, né?
Aí a despesa financeira, né, veio um pouquinho maior, tá? Inclusive um pouquinho maior em relação à receita bruta, né? Mas tem o que fazer, né? Se for olhar a diferença, não cresceu tanto assim, dado o segundo trimestre, né, que nós vimos. Aí o imposto de renda sobre o lucro líquido ajustado, que veio em 402 milhões, enquanto no ano passado veio 336 milhões, então conseguiu repetir o lucro do segundo trimestre, né? Mas em relação ao terceiro trimestre, veio um crescimento muito bom aqui. Fluxo de caixa, super tranquilo, já vimos isso, né? Beleza. E aí vimos o fluxo de caixa lá livre, né? Depois vimos o caixa total, beleza. Aqui, importante dar uma olhada nessa linha aqui para entender aquele resultado financeiro que eles reportam lá em cima. Então, a dívida bruta, ela tá em 3.200, tava, né? E agora tá em 3.700. E aí, menos o caixa, a dívida líquida fica em 3.100. A ajustada fica 3.9. Então é isso mesmo. O limiar em relação ao EBITDA, que é o resultado operacional da empresa, tá tranquilo, mas o que está acontecendo aqui é que existe uma dívida líquida sendo contabilizada lá atrás, inclusive bateu quase que o mesmo valor do terceiro trimestre de 2024. Aí vem o retorno acionista, né? Beleza. Vem o FRS. Aí vem aqui as tabelinhas um pouco mais completas, né? Aqui as despesas com vendas, olha só. Então, teve um aumento aqui, mas as despesas gerais e administrativas também não cresceram tanto assim. E aí, as empresas, os números de Raia Drogasil estão muito bons. Não tem como negar isso, tá? É um resultado muito estonteante para a companhia, que certamente vai aumentar o passe da companhia com alguns investidores. Beleza? Então, vamos para o nosso clássico comentário. RD Saúde, deixa eu ver se alguém já comentou. Eu acredito que não. 2 meses, né? Então, vamos lá com esse resultado de Raia Drogasil que veio excelente, tá? Logo, logo a gente volta. Maravilha. Então, vamos lá para os destaques de RD Saúde. Está crescendo muito, crescimento de 12% no trimestre, ainda mais em tempos que são um pouco mais complicados para o varejo, que é o terceiro trimestre. Não tem muito feriado, não tem muito o que fazer, tá? Mas a empresa conseguiu gerar bastante receita a mais no trimestre, isso foi muito bom. O número de farmácias continua em franca expansão, sempre concentrado no estado de São Paulo, já que a marca por lá é supervalorizada, é conhecida e é um plano de estratégia que tem demonstrado funcionar, já que tem aumento de receita, então inclusive as lojas que eles abriram já estão surtindo efeito neste relatório com vendas, tá? Market share aumentando no geral, 16% no Brasil inteiro. Em algumas regiões pode passar de 30% de market share, isso aqui é muito importante. Receita no digital com incrível 3 bilhões, um quarto do resultado todo da empresa. Isso significa que eles estão trabalhando direitinho para alcançar novos clientes, inclusive os mais novos, né? Então, o mais novo ele tem aptidão para pedir na internet, né? Então, por isso que me encuca esse resultado, porque a gente tem uma grande maioria de pessoas medicadas na idade avançada, né? Na idade do idoso, né? Então, assim, enfim. Lucro líquido com forte avanço, né? 13% de avanço, se não me engano, né? Aqui eles mostram o 19% do lucro líquido. E isso é muito, né? É muito bom. Beleza? Fluxo de caixa monstruoso, não tem muito o que fazer, né? Com o dinheiro, então ela vai acumulando caixa. Distribui esse dinheiro uma hora e outra. Tem um pouco de resultado financeiro, mas não pesou tanto no resultado. E aí a gente encerra o nosso comentário por aqui. Valeu? Acho que é isso sobre RD Saúde. Mais uma vez, gosto muito da empresa, gosto muito dos seus reportes e acho que ficou claro aqui como que o terceiro trimestre aconteceu para RD Saúde. E nós vamos para o próximo vídeo muito em breve. Se inscreve nesse canal, dê o seu joinha, valorize o nosso trampo. Nosso trampo aqui estamos acordando até tarde para fazer esse vídeo acontecer, para você ver que analisar empresas, analisar ações não é um bicho de 7 cabeças. Então, comenta aqui embaixo o que você achou, dá um joinha, se inscreve
manda esse vídeo para outras pessoas e vamos ensinar todo mundo a aplicar na bolsa. Valeu? Tamo junto e muito obrigado. Até a próxima.